Bom dia! Começamos hoje mais um programa semanal sobre a saúde. Hoje, 31 de julho de 2025, quinta-feira. Olá, eu sou Silvia Pitac, do Departamento de Saúde e Serviços Comunitários de Nashua. Toda semana trazemos informações importantes sobre saúde para a nossa comunidade brasileira. Seja bem-vindo! Nossa missão é prevenir doenças com serviços comunitários de extensão, educação, colaboração e saúde. A nossa visão é ter uma comunidade educada, saudável e praticando comportamentos preventivos de saúde. Estamos na 18 da Mulberry Street, em Nashua, New Hampshire, e prontos para atender a você e tirar suas dúvidas. Ligue para 603-589-4500 e solicite a opção desejada. Cuidar da sua saúde é a nossa grande prioridade. E hoje iremos conversar sobre o sarampo. Informação, alerta e conhecimento. O que saber sobre o sarampo? O sarampo também é chamado de rubéola. Já foi uma doença comum na infância. É causada por um vírus que se espalha apenas entre humanos e facilmente pelo ar e se instala em superfícies extremamente infecciosa e com erupções cutâneas com manchas grandes e planas e pequenas saliências. Ela pode ter tons de vermelho, roxo ou marrom, dependendo da cor da pele. Quando alguém com sarampo tosse, espirra ou fala, gotículas são lançadas no ar. Pessoas que inalam as gotículas podem contrair o vírus. As gotículas também podem cair em superfícies. Você pode contrair sarampo se tocar em uma superfície infectada e em seguida tocar a boca, o nariz ou os olhos. Essas gotículas podem infectar outras pessoas por até 2 horas. A erupção cutânea geralmente aparece primeiro no rosto e atrás das orelhas. Em seguida, a erupção se espalha para o peito, costas e finalmente para os pés, e geralmente potencialmente graves. Os sintomas do sarampo aparecem cerca de 2 a 3 dias após o início dos sintomas, ou em torno de 7 a 14 dias após o contato com o vírus. Os primeiros sintomas geralmente são febre, que pode chegar a 40,6 graus Celsius, tosse seca, coriza, olhos vermelhos e lacrimejantes, chamada conjuntivite. Cerca de 2 a 3 dias após os primeiros sintomas, você também pode ver pequenas manchas brancas dentro da boca, chamadas manchas de Koplicki. Uma pessoa com sarampo pode transmitir o vírus 4 dias antes do aparecimento da erupção cutânea e 4 dias depois. O sarampo pode se espalhar com muita facilidade. Cerca de 90% das pessoas que não tiveram sarampo ou não foram vacinadas serão infectadas quando estiverem perto de algum com sarampo. O sarampo é tratado controlando os sintomas e prevenindo complicações. Os fatores de risco de contrair sarampo aumentam se a pessoa não for vacinada. Uma vacina pode prevenir a infecção por sarampo e muito seriamente. Tome a vacina contra o sarampo quando recomendado para impedir a propagação do vírus. 2 doses da vacina tríplice viral, MMR, são 97% eficazes na prevenção do sarampo, enquanto uma dose é 93%. É incomum que alguém totalmente vacinado desenvolva sarampo. No entanto, infecções de emergência, quando alguém se infecta após ter sido vacinado, podem ocorrer, especialmente em comunidades com surtos e altos níveis de circulação do vírus do sarampo.
O número de infecções de emergência, aproximadamente 5% do total, é consistente como observados em anos anteriores. Devido à vacinação, o sarampo não é comum nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Creia, não é. Frequentemente, os casos de sarampo nos Estados Unidos vêm de fora do país. Os surtos são mais comuns entre pessoas que não foram vacinadas. A maioria das pessoas se recuperam do sarampo em cerca de 10 dias. Geralmente, não causa problemas médicos a longo prazo, não. Mas o sarampo pode ser grave e até mortal. Fique atento. Isso é especialmente verdadeiro para crianças menores de 5 anos e pessoas com sistema imunológico gravemente enfraquecido. Estudantes que moram em dormitórios podem ter maior risco. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido correm maior risco de contrair sarampo. E bebês que não têm idade suficiente para tomar a vacina correm maior risco do que a média se exposto ao vírus do sarampo. O sarampo não é um vírus sazonal, não. No entanto, a doença costuma ser transmitida em períodos de muitas viagens, como as férias de primavera, ou em situações em que a pessoa não vacinada está em lugar próximo, como acampamento de verão. Isso é perigoso às vezes. Você sabia que o sarampo pode ser encontrado em todo o mundo? Em qualquer parte do mundo? Pessoas que viajam para locais onde o sarampo se espalha regularmente ou onde há um surto de sarampo têm maior probabilidade de contrair a doença. Isso é especialmente verdadeiro se você não tiver tomado 2 doses da vacina contra o sarampo. O sarampo pode permanecer no ar por 2 horas após uma pessoa infectada deixar o espaço em que ela estava. Antes de qualquer viagem internacional, avalie se sua família precisa de doses antecipadas da vacina. Após o retorno, monitore sua saúde por 3 semanas e entre em contato com seu médico se você ou seu filho apresentarem erupções cutâneas e febre. Como eu disse, 2 doses da vacina tríplice viral, MMR. Elas são 97% eficazes na prevenção do sarampo, enquanto uma dose é apenas 93%. É incomum que alguém totalmente vacinado desenvolva sarampo. No entanto, infecções de emergência, quando alguém se infecta após ter sido vacinado, podem sim ocorrer, especialmente em comunidades com surtos e altos níveis de circulação do vírus do sarampo. Número de infecções de emergência, aproximadamente 5% do total, é consistente com o que observamos em anos anteriores. Em dados provisórios da vigilância mensal relatados à Organização Mundial da Saúde, em Genebra, em julho de 2025, abrange em dezembro de 2024 a junho de 2025 a lista dos países com surtos. E vamos relatar os 10 principais países com surtos de sarampo. Os países e os números de casos. Iêmen, com 15.683 casos. O Paquistão, com 12.732 casos. A Índia, com 10.299 casos. O Quirguistão, com 8.497 casos. O Afeganistão, com 7.615 casos. A Etiópia, com 5.370 casos. A Romênia, com 4.739 casos. A Nigéria, com 3.395 casos. O Canadá, com 3.053 casos. A Federação Russa, com 2.781 casos. Em 8 de julho de 2025, um total de 1.288 casos confirmados de sarampo foram relatados aqui, nos Estados Unidos, por 39 jurisdições, que são essas:
Alasca, Arkansas, Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Havaí, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nova Jersey, Novo México, cidade de Nova York, estado de Nova York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, Washington e Wyoming. Houve 27 surtos relatados em 2025 e 88% dos casos confirmados, 1.130 a 1.288, estão associados a surtos. Para efeito de comparação, 16 surtos foram relatados em 2024 e 69% dos casos, 198 de 285, estavam associados a surtos. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está ciente de prováveis casos de sarampo relatados por jurisdições. No entanto, os dados dessa página incluem apenas casos confirmados. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, relata o número acumulado de surtos de sarampo, definidos como 3 ou mais casos relacionados que ocorreram este ano nos Estados Unidos. Os estados têm as informações mais atualizadas sobre surtos com suas jurisdições. Casos nos Estados Unidos em 2025. Estamos tendo um total de casos, 1.288 casos. As idade menores de 5 anos, 368, essa é a quantidade que dá 29%. De 5 a 19 anos, 469, que dá um total de 36%. De 20 anos ou mais, 439, que dá um total de 34%. Idade desconhecida, foram 12, que dá um total de 1%. Agora, o estado vacinal. Veja bem, não vacinado ou desconhecido, 92%. Uma dose de tríplice viral, 4%. 2 doses de tríplice viral, 4%. Hospitalizações nos Estados Unidos em 2025. 13% dos casos hospitalizados, de 162 a 1.288. Porcentagem da faixa etária hospitalizada. Menores de 5 anos hospitalizados, 21%. De 77, de 368. De 5 a 19 anos, 8%. Tirando de 37, de 469. 20 anos ou mais, 11%. 47, de 439. Idade desconhecida, 8%, de 1 de 12. Isso, hospitalização. Agora, morte nos Estados Unidos em 2025. Houve 3 mortes confirmadas por sarampo. Agora, quais são as complicações do sarampo? Você deve estar pensando. São desidratação, diarreia e vômitos podem fazer com que o corpo perca muita água, o que é chamado de desidratação. Infecção de ouvido. Uma das complicações mais comuns do sarampo é uma infecção de ouvido causada por bactérias. Bronquite, laringite ou croup. O sarampo pode causar irritação e inchaço, chamados de inflamação das vias aéreas. Essa inflamação das vias aéreas é chamada de croup. O sarampo também pode causar inflamação das paredes internas que revestem as principais vias aéreas dos pulmões. Essa condição é chamada de bronquite. O sarampo também causa inflamação da laringe, chamada de laringite. O sarampo pode causar uma infecção nos pulmões, chamada pneumonia.
Encefalite, cerca de 1 em cada 1.000 pessoas com sarampo podem apresentar irritação e inchaço no cérebro, chamados de encefalite. A condição pode ser perigosa para pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. A encefalite pode ocorrer logo após o sarampo ou meses depois. A encefalite pode causar danos cerebrais permanentes. Agora, as complicações em uma gravidez. Complicações na gravidez. Contrair sarampo durante a gravidez pode colocar a vida da gestante em risco. Também pode levar à perda da gravidez, morte fetal ou problemas na formação do bebê. Complicações de pneumonia e encefalite são as causas mais comuns de morte por sarampo. Alguns grupos de pessoas apresentam risco de morte acima da média devido ao sarampo incluído. Crianças menores de 5 anos. Adultos maiores de 20 anos. Gestantes. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Pessoas gravemente desnutridas, incluindo aquelas com deficiência de vitamina A. É raro, mas o sarampo pode causar doenças no cérebro ou no sistema nervoso anos após a infecção. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem desenvolver uma doença chamada encefalite por corpos de inclusão do sarampo, também chamada de MIB, M-I-B-E. O sarampo também pode levar a uma doença chamada panencefalite esclerosante subaguda, também chamada de SSPE. A doença geralmente se manifesta de 7 a 11 anos após a infecção por sarampo. Crianças que contraíram sarampo antes dos 2 anos de idade parecem apresentar risco maior do que a média. Além disso, a infecção por sarampo em crianças pode destruir a memória do sistema imunológico em relação aos germes. Isso significa que, após a infecção pelo vírus do sarampo, as crianças podem ter maior probabilidade de adoecer por germes dos quais se recuperaram anteriormente. Elas também podem precisar tomar novamente as vacinas padrão infantis. Sei que as informações apresentadas hoje foi longa, mas devemos informar e solicitar a sua atenção em relação a essa enfermidade que não deveria, mas está retornando. Por isso, fique atento e jamais esqueça de checar as vacinas que se fazem necessário aos seus filhos, às crianças e a você mesma. Espero que tenha ajudado essa informação. Qualquer dúvida, por favor, sente-se à vontade em contactar conosco. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima. E mais uma vez, vacine-se contra o sarampo. Até a próxima. Obrigada.